amado e minha amada irmã, porque é chegado o reino dos céus. Como o Senhor Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus amados irmãos, este mundo é do maligno, este mundo é jaz do maligno, porque o Senhor Jesus, ele não é desse mundo, ele é de cima, quem é desse mundo é o diabo que se Cristo. Porque tudo que você pratica agrada a ele. Então, desagrada ao Senhor Jesus. Você pratica tudo que de errado que você pratica, desagrada ao soberano Deus amado, Jesus Cristo. Ele morreu por você, te salvou, mas ele não te libertou. Você não está libertado do seu pecado, porque você não está libertado da escravidão, você não está libertado deste mundo ainda. Quando você é uma adúltera, você ama adúltera, você é escravo da adúltera, você é casado com a adúltera. Qual é a adúltera? É o pecado que você pratica, meu amado e minha amada irmã. Então, para se libertar, você tem que escutar a palavra de Cristo, crer o Senhor Jesus, aquele que vos ouviu, me ouve, aquele que me ouvir e crer em mim, e crer no meu evangelho, e for batizado, será salvo. E seguir todos os meus mandamentos. Os que me amam guardarão os meus mandamentos. Está no livro de João, capítulo 14. Os que me amam guardarão os meus mandamentos. Os que me amam guardarão os meus mandamentos, meus amados irmãos. Então arrependei-vos, que está no livro de Atos, capítulo 2, ao versículo 7, 2, 39, 40. Arrependei-vos. Convertei-vos, meus amados irmãos, e seja batizado em nome do Senhor amado Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Para você se libertar, meus amados irmãos, tem que escutar, crer e se arrepender totalmente, liberar perdão para Cristo. Quem pode te perdoar? Apenas a Cristo. Ninguém neste mundo, só Cristo pode perdoar todos os pecados. Está no livro de João, 1 João, capítulo 1, ao versículo 8 ao 10. Então arrependei-vos e convertei-vos e seja batizado em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque a promessa de vos respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, que é para toda a humanidade, onde tiver fôlego de vida, deve louvar o Senhor. Porque está no livro de Filipenses, capítulo 2, ao versículo 9 a 11. Todo fôlego de vida deve louvar o Senhor. Está no livro de Salmo 150. Também está no livro de Isaías, capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, meu amado e minha amada irmã. Invocar enquanto está perto. A salvação é por decisão, como o Pedro falou. Está no livro de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro ao 2 Pedro. Para o Senhor Deus tudo é possível. Como um dia, como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele pode vir agora. Aí você diz, desde que eu nasci eu vejo falar que Jesus vem, até agora nunca veio. Você está preparado? Você já está salvo? Você já pegou a sua cruz? Você está louvando a Ele? Você está seguindo todos os mandamentos dele, seguindo corretamente? Se você não pegou, então você está falando coisas heresia em vão. Você ainda não vê porque você não se libertou. Você não pegou a sua cruz. Ele vem, a você se perde. Aí ele fica triste porque você está morrendo sem Deus, sem Ele. Será um Caim. Viveu sem Deus, amou o mundo de tal maneira. Amou o teu salário, porque o salário do pecado é a morte e o dom grato de Deus é a vida eterna, que é o Espírito Santo de Deus. É você ouvir e você crer nas palavras que está aqui e for batizado nas águas e você será salvo através de Cristo, é óbvio, porque a salvação é só através de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como eu disse
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por que ele fala assim que ele é o pão vivo que desceu do céu? Porque ele morreu por você. Ele carregou uma cruz pesada por você. A quilômetros de distância. Pagou o preço para caçar seus pecados. Então ele é a luz do mundo. Ele é o sal da terra. Ele é o anjo que está em primeiro lugar entre todos os anjos que existem. Porque o Pai dele exaltou, deu o nome dele, está em primeiro lugar entre todos os seres humanos deste mundo. O céu, da terra, debaixo das águas e debaixo da terra. Qual o sentido debaixo da terra? Que é no inferno, que é o range. Porque todos que vai sem Deus, que vai sem Deus é um Caim. Que vai para a espada, vai para a espada. Porque quando você vai para a espada, você vai morrer para a espada. O Senhor Jesus falou, aquele que está no livro de Mateus, no livro de Marcos e Lucas. Aquele que viver para a espada vai morrer para a espada. É quando você quer salvar para o mundo, quer salvar para o mundo. Quando você quer salvar para o mundo, você está vivendo sem Deus. O Senhor Jesus diz, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. É quando você ama o mundo de tal maneira que você quer salvar para o mundo, você está vivendo para a espada. Mas aquele que perdeu a sua vida por amor de mim, salva lá. É quando você ouve ele, é quando você crê e você for batizado nas águas. Aí você será salvo. Deus o abençoe. Jesus te ama. Deus abençoe ele, toda a descendência dele. E Jesus ama ele. Porque a de sorte é por ouvir. Está no livro de Hebreus, capítulo 1 a 11. Porque de sorte é por ouvir. Livro de Romanos, capítulo 10. De sorte é por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus está chamando. O Espírito da esposa está chamando. Está com sede, está com fome, venha. E tome de graça da vida, que é o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse, eu vou subir. Mas vai vir um Consolador, vou mandar um Consolador sobre vocês. Ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar tudo sobre mim. Que a verdade vos libertará. Você, meus amados irmãos, minha amada irmã, só será libertado através de Cristo. Enquanto você está nesse mundo, ama o mundo de tal maneira, você é casado com a adúltera. É igual, você só se torna livre sobre o casamento, quando você é casado. O reino de Deus, meus amados irmãos, é igual o casamento. Essa lei, que é do homem, que é nós, por fato de homem, somos nós. Nós somos homens. Então somos nós. Porque o Senhor Jesus, quando ele veio, já estava a lei do homem, estava a lei dos profetas, que está no livro de Mateus, aí o capítulo 5, ao versículo 16 adiante. Ele não aboliu a lei do homem, que já estava, e também não aboliu a lei dos profetas. Mas ele colocou a dele, só veio colocar a dele. E colocou, que está acima de todos, em geral. Que é do pecado, porque o Espírito Santo é do pecado, está até o Espírito Santo na terra, meus irmãos, é do pecado, da justiça, do juízo. Ouve o que o Espírito Santo está falando. O Senhor Jesus disse, escutai o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não despreza a palavra, não despreza o Espírito Santo, não despreza o Senhor Jesus, não despreza Deus, que é o Pai do Senhor Jesus. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus, uma trindade, sobre um servo de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos procurar ouvir as palavras de Deus e crer e se posicionar na verdade, que a verdade vos libertará. Jesus te abençoe, Jesus te ama, vai com Deus. E Jesus ama ele, Deus os abençoe. Meus amados irmãos, a porta é estreita, a porta é estreita. O Senhor Jesus disse, esforçai-vos para que entre pela porta estreita, porque pela porta lá são os que mais entram. Vai com Deus, Jesus te abençoe, te ama. Porque pela porta lá são os que mais entram. Aquele que despreza
que despreza de tal maneira, peça de tal maneira a santidade de Cristo, blasfema de tal maneira a santidade de Cristo, não necessita de se passar a mão sobre a sua cabeça, da santidade que são os santos de Deus, não necessita, porque o Senhor Jesus, Ele não deixa, porque se torna imundo. Quando você despreza a santidade de Deus de tal maneira, sob os olhos de Deus, se torna filho do diabo. E quando você passa por esse coteiro de filho do diabo, não, quem é santo de Deus não merece passar a mão na sua cabeça, porque se ele passar, ele está errado contra a lei de Deus. Então ele não deve passar, porque se ele passar, ele paga o preço, quem paga o preço é ele, sobre a mão de Deus. Então não passa, porque são zombadores, são blasfemadores contra Cristo. É zombador do servo, é blasfemador do servo, é blasfemador do Espírito Santo, é blasfemador da palavra, é blasfemador de Jesus, é blasfemador de Deus. Quando você fala nesse contexto de vários nomes horríveis, que nem falou de Jesus, dos seus discípulos, não necessita passar a mão na sua cabeça. Só a partir do momento, quando Deus dizer, passa a mão na cabeça dele, aí ele passa. É quando ele vê, quando você passa por um processo de demoniados, quando você para o processo, que nem Nabucodonosor, que está no livro de Daniel, ao capítulo 4. Aí quando você passa por um processo, que você quer ser Deus, quer ser mais que Deus, você tudo pode, mas que você é apenas um mero homem, feito por mão de Deus, criação de Deus, aí você quer ser mais que Deus, tudo você pode, Deus não pode nada, aqui tudo é Deus, essa estatura aqui foi você que fez, pela força do teu braço, você que fez tudo, tudo é teu, todo mundo tem que te obedecer, está debaixo dos teus pés, debaixo das tuas asas. Então você se acha um Deus, você acha um bambambam. Aí mas na hora do momento certo, Deus vem e coloca a mão em você, porque que tudo é dele. Se você tem um poder de alguma coisa, ser assassinado, essa cidade inteira, você tem que pedir mais, agradecer a Deus, ajoelhar a Deus, que foi Ele que te deu. Você tem que mais louvar Ele, não diminuir Ele sobre algo que não é teu, se você tem, porque é graças a Ele que te deu. Por isso que é mais fácil entrar um camelo pelo maguinho que entrar um rico no reino de Deus. Então, meus amados irmãos, vão procurar ouvir as palavras de Cristo, crer e foi batizado nas águas. O Senhor Jesus disse a Nicodemo, Nicodemo, não é necessário entrar pelo ventre para nascer de novo, da tua mãe. É pelas águas, foi batizado sobre as águas. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí você vai nascer de novo, será livre. Será uma nova criatura de Cristo, comprada por Cristo. Enquanto você está nesse processo deste mundo, você ainda ama o salário, você ama ainda o pecado, você ama ainda a adúltera. Qual é a adúltera? O pecado que você faz todo santo dia, pratica. Não é adúltero e desadúltero, ser humano não, é o pecado que você pratica. Isso é adúltera. E o reino de Deus é igual um casamento. Quando você casa sobre esta lei, é para a vida inteira. Mas se você tem ambos, é casado, porque Deus fez o homem e a mulher para se viver os dois, se tornar uma carne só.
Não é homem com mulher com mulher, um homem com a mulher com homem. Quando você casa no cartório ou na igreja, é pra vida inteira. Mas se você trair, se for ver com outro marido da mulher, está no adultério. Quando se torna adultério, se torna prostituição. Mas é pra vida inteira, mas você só se torna livre daquela pessoa é quando morre um ou outro. Quando morre, ela se torna livre. Assim é o reino de Deus. Você só se torna livre quando você renunciar a todos os seus pecados e for batizado nas águas. No Pai, no Filho e no Espírito Santo, a se tornar livre de todos os seus erros e pecados. É igual ao casamento, você só se torna livre quando morre a tua mulher ou o teu marido, ela se torna livre. Aí você quiser casar com ele, você tem direito de casar. Mas se você casa no outro dia, isso é errado. Você não deixa nem passar nem 1 ano, 2 anos, a cada se você com outra. Quando você passa por esse procedimento, você está atraindo. Você não espera nem passar nem 1 ano, 2 anos, já cai, sai, tá com outro, já está atraindo. Já está atraindo teu marido, tua mulher. Mas quando você deixa passar uns tempos, 1 ano, 2 anos, aí para se envolver com outro, que tem que conhecer, claro, você não vai morar com qualquer um. Quando você mora com na outro dia, igual aconteceu ali, aqui no Rondonópolis, você já estava traindo. Então o que morreu inocente, está do lado de Deus. Agora você está sob a maldição. Tem que se libertar. Você é pior do que ele. Então o reino de Deus, meus irmãos, é desse jeito. Para se tornar livre, você tem que renunciar a todos os seus erros, pegar a sua cruz, renunciar tudo por Cristo. Não amará seu pai e sua mãe mais do que a ele, que é Jesus, nem seu filho, nem sua filha, nem seus irmãos, nem teus parentes, descendência nenhuma. Pode ser o rapaz, pode ser o cara mais bilionário do mundo, que você ama, gosta muito dele, vai para a tua família. Mas você não deve adorar ele em primeiro lugar. Coloque em segundo ponto e Deus em primeiro ponto. Mas que ele queira, não se coloque em primeiro lugar. E a igreja tem que obedecer a Deus. Se chegar um rico na tua casa, na tua igreja, igreja de Deus, tua igreja é a igreja de Deus. Você tem que colocar o rico em qualquer lugar. Bota lá atrás. Despreza ele. E coloca o pobre na frente. Se você fazer o contrário, você está adorando Deus, não. Só adorador do outro. Só não é obediente a Deus, não. Você está obedecendo aos homens, está agradando aos homens, que é eles. Para cada riqueza que ele veste, para cada riqueza que ele tem. Não é Cristo. A palavra de Deus é verdadeira, não é mentira, não. Se você não seguir corretamente a palavra de Deus, você paga um preço sobre Cristo. Você. Não é ele, nem a IB, não é você, que você está em Cristo. Porque os piores são os das igrejas. O Senhor Jesus disse, eu vim pelos meus, e os meus não me receberam. Foi os que mataram ele. Os próprios religiosos mataram ele. Também ele falou, os piores são das igrejas, que diz que é dele e não são. Deixou a palavra dele, de pregar a palavra dele. Então, meus irmãos, próximos das igrejas. E também o Senhor Jesus também disse, eu vim pelos meus, eu vim para justo. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Desse pretexto, meus irmãos, está falando da humanidade toda. Que ele estava pregando para a multidão, na beira do rio, na beira do mar, mas a multidão não receberam, não viu, mas os discípulos ouviram e creram e recebeu. A multidão via e não via, ouvia e não via,
Ah, desse povo, diz está o livro de Isaías. Pregação de Isaías. Ah, desse povo, será que esse povo, Senhor, vai me ouvir? Será que esse povo vai ouvir essa pregação que o Senhor está me caminhando para me pregar para ele? Quando Isaías disse isso é porque ele reconhece esse povo. Quando um profeta de Deus, ele não vai falar algo para Deus se não tiver nada de errado. Quando ele vem reclamar para Deus porque tem algo de errado. Aí Deus vai ver como resolve esse problema para a pregação ser cumprida. Porque ele, por mais que você dobra do jeito que for, mas ele não quer que você se perca, ele te ama. Porque o Senhor Jesus, ele deu o filho dele para morrer por todo mundo, então ele ama todo mundo. Ele não deseja a morte do ímpio, ele quer que ele se arrependa. Mas tem muitos que estão indo para o inferno, porque despreza ele. Não ama os seus inimigos. Porque os que mataram o Senhor Jesus não amam. Demonstrou que Jesus é inimigo deles, então eles não amaram o Senhor Jesus. Eles não mataram ele, não mataram os discípulos, não mataram os profetas. Com o tempo, então, se demonstrar que eles eram filhos de diabo. Quando você mata um profeta de Deus, quando você mata um ungido de Deus, a santidade de Deus, quando você persegue a santidade de Deus, sob os olhos de Deus, você é filho do diabo. Mas Jesus te ama. Mas se você seguir teu livre-arbítrio, de pouquinho em pouquinho, a tua obra vai se cumprindo. Você pode imaginar estar nesse caderno todo aqui, ó, escrito. Porque antes de você nascer, Jesus já te conheceu. Quem colocou o teu nome? Foi Jesus, não foi teus pais não, foi o Senhor Jesus que colocou o teu nome. Sobre os seus pais, mas foi ele, porque antes está o livro de Jeremias, capítulo 1 adiante. Antes que você nascesse, geral, ele já te conheceu. E antes que você saísse da madre, ele te colocou a nação, te colocou como profeta. Então tudo é Deus. Não somos nós. Se a criação é dele, então tudo é dele. Todo nosso louvor é dele. Não é para os demônios não. Não é para Lúcifer não. Não é para Satanás não. Não é para os diabos não. Não é para o diabo, para o seu diabo não. É para o Senhor Jesus. Que ele é Deus. Porque ele é o único Deus que tem a salvação. Para a vida eterna, Deus abençoe, Jesus ama ele. Para a vida eterna é só o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. O Senhor Jesus disse, só te provi ouvir pela palavra de Deus. Não seja que nem o Judas que não crê, mas seja que nem os discípulos que creem. Porque todos aqueles que seguem que nem Caim, que nem aquela nação de Caim, que nem um Judas que saiu da igreja, que nem Tomé que duvidou de Cristo, da palavra de Cristo, duvidou de Cristo, é claro. Não seja que nem um Judas, nem que nem Tomé, mas seja, mas quando eu vou ser um escolhido, ele vai atrás de você, mas não seja que nem Tomé, e não seja que nem o Judas, porque todo lugar de Judas é no lago do inferno, no lago de fogo. Porque o Judas saiu da igreja, Lucifer saiu da igreja, Tomé saiu da igreja, então os piores são da igreja. Então vamos buscando a palavra de Cristo, porque os pecadores estão nas ruas, os pecadores não estão na igreja. Por que não está na igreja? Porque na igreja está a santidade, que é o Espírito Santo, Jesus e Deus. Mas se você teve um pecado por trás, está traindo seu marido, sua mulher, está a pegar dinheiro,
O dinheiro está comprando as ovelhas estão sendo vendidas, você está pegando o dízimo, está livro de Samuel, aos reis. Quando você faz isso, você acaba entrando pro inferno. Você pensa que vai pro céu, você não vai, e o cara acabará entrando igual um bode. Então, procurar se posicionar correto na verdade, que é em Cristo, seguir corretamente. Não se apegar às coisas errantes de heresia, porque paga. Paga. Pouquinho paga. Você pensa, imaginar a casa cai. Os que estão em Cristo, porque todos aqueles que é de Cristo tem um chamado, e seu chamado não é para você próprio, o chamado é para os pecadores que estão na rua, que estão na cidade inteira. Porque o Senhor Jesus disse, aqueles que guardar para si mesmo, esses não são meus. Porque eu botei sobre você o que é meu, não foi só para você, foi para a nação inteira. Então vai e pregue o Evangelho. Você foi chamado para salvar, Salvador só eu, que é Cristo. Você foi chamado para pregar, espalhar o Evangelho para o mundo inteiro. Não só para você, porque se você guardar para você, não é meu. Sim, diz o Senhor Jesus, não é dele. Porque o que é dele não foi feito para enterrar no chão. Aquele que fica com medo de Jesus, diz, eu fiquei com medo do mestre. Estou com medo do mestre, eu vou guardar o fruto dele para essa terra. Se você guardar, é melhor você pegar esse fruto e bota no banco para se multiplicar. E quer guardar que não vai se multiplicar, vai ficar escondido ali. E dali não se multiplica, fica só quentantinho. O Senhor Jesus chamou para se multiplicar. Não importa que você vai passar por isso, aquilo, é necessário que passe, porque aqueles que é de Cristo, se não passar, o Senhor Jesus disse que aqueles não é dele, porque seus próprios inimigos são da sua própria família. Meus amados irmãos, então, aqueles que têm o chamado de Cristo, vamos procurar pregar por todo lugar que Deus encaminhar, te encaminhar, porque Deus encaminha cada um. Jesus conversa com todos. Aqueles que realmente dizem que Jesus não conversa com ele, Cristo não está nele, não é de Cristo não, porque Cristo ele conversa com todos que está sobre a cruz 100%. Já sabe qual é o teu chamado. Tem alguma coisa sobre este mundo que te desagrada. Sempre tem alguma coisa sobre o mundo que é um horror sobre os teus olhos, sobre o teu coração, abominação sobre o teu coração. Sempre tem que ter alguma coisa. Quem fala de Deus. Então sempre seu chamado em cada um. Porque os piores são os das igrejas, são os que mais têm estar neste mundo, passando heresia para a humanidade inteira. Não interessa por isso, A e B, não interessa. Porque aquele está em Cristo, o sinal dele tem que esperar de Cristo, não é terrena. Não é porque teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu filho, tua filha fala que é aquilo que ele está falando. Você tem um Deus, obedece a Deus. Esse é o teu Deus. Se você deixar de obedecer a Deus, vai obedecer a carne humana, que é passado por não, que está sob o pecado. Eu sinto muito que você não tem temor a Deus, você não está agradando a Deus, você não é obediente a Deus, você está se tornando igual o pai de Jeremias. Desprezou, deu as costas para Deus. Começou a adorar os homens e a adorar outros deuses. Quando você adora um homem, você está adorando deuses.
você está dando toda oração para o homem, não para Cristo. Então é Cristo que merece adoração e louvor. Nós não merecemos nada. Quem merece só para Cristo? Nós nascemos do pó e vamos voltar para o pó. Quem merece apenas Cristo, meu amado e minha amada irmã. Cristo, Jesus Cristo. Não nós. Só apenas Cristo. Quem deu o seu chamado, segue o seu chamado. Que é para pregar o evangelho para toda a criatura, começando a tua família. Aquele que não fazer para agradar a Deus, quer botar a tua família em primeiro lugar, só da mão de Deus, para salvar a sua humanidade, quer salvar a tua família e depois as pessoas que estiverem todo ao redor, você não está agradando a Deus. Primeiro você tem que colocar a tua família em primeiro lugar, porque está em Cristo. Aí você coloca os inimigos que estão ao redor sobre a mão de Deus. Primeiro você tem que colocar a tua família em primeiro lugar na mão de Deus, para que Deus salva ele, ganha eles, cada um por um. Não me interessa que esteja obra A e B. Não me interessa que alguém queira te matar. Não me interessa que estão querendo te faquear, te atirar. Não me interessa que andar armado por causa de você. Mas você tem que obedecer a Deus. Tem que colocar sempre ele à frente de Deus. E o segundo, os vizinhos, toda a cidade, do mundo inteiro, estão te caminhar. Não fazer isso, você somos olhos de Deus. Você não é cristão de Deus. Qual é esse que não ama a sua família? E não fazer isso não é de Deus. Somos olhos de Deus. Porque todo mundo, nós não somos melhores do que quem está no mundão não, de que ele não. Não é porque nós pegamos a mão de Cristo que nós somos querer ser um melhorar mais que todo mundo. Ah, nós somos melhores do que os outros. Nós somos melhores do que eles. Por quê? Porque Cristo pegou nós, ele deu um dom para nós, o Espírito Santo. Ah, nós temos dom, nós podemos profetizar, nós podemos abençoar, nós podemos fazer a igreja, nós podemos fazer o mundo girar ao nosso redor. Quando você faz isso, você é pior do que eles. Você está querendo salvar pela tua obra, não pela graça. Quando você, Jesus disse, a salvação não é mediante as obras, é mediante a fé e a graça. Você merece a graça. Nós merecemos só apenas a graça. Nós somos vermes, nós somos imundos, nós somos cão, nós somos porco. Nós não merecemos nada, nós somos uma porcaria. Nós somos cachorro imundo. Por que merece tudo a Cristo? Porque esse povo, meu irmão, vai ficar aqui na terra. Esses ossos aqui vão ficar aqui na terra, vai ser enterrado. Se você não se posicionar em Cristo, quando o seu parente te enterrar, se você estiver debaixo da maldição e não está em Cristo, aqueles teus ossos, aquele teu povo vai subir para a terra. Está lá embaixo, pode estar a 50 metros, mas Deus vai fazer a terra cuspir teu corpo lá para fora. Porque é imundo. É um cão incendeu. É um filho do diabo. Satânico. Cheio de imundiça. Mas quando você, e também meus amados irmãos, você vê quando um parente demora pouco momento, já começa a inchar, começa a gerar verma, já começa a feder. Então esse corpo ele é fedorento. Esse corpo que vocês estão vendo, ele é fedorento. Se você não cuidar dele, o Senhor Jesus disse, nós temos que cuidar do nosso corpo. Porque nós não cuidar do nosso corpo, vai atrair demônios para o nosso corpo. Atrai demônios. Se você não tratar, por que nós temos que tratar bem nosso corpo?
Porque o nosso corpo é a templo, é a morada do Espírito Santo. Então, por o Espírito Santo está em você, vocês têm que estar limpos, têm que se limpar todo dia. Todo dia sobre a palavra de Cristo. Se posicionar na verdade, porque Satanás, ele sabe do jeito do Apocalipse. Se você estiver se posicionando na palavra, na verdade de Cristo, você passa vergonha sobre Satanás. Ele sabe cada versículo. Ele saiu da igreja? Saiu. Ele foi no céu? Queria tomar o trono de Deus? Foi. Né, meus amados irmãos? Então Jesus disse, não adorará outro Deus além de mim, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Por que ele fala isso? Porque Satanás, ele era anjo, ele saiu lá de cima, lá do reino. O que Jesus falou? Por isso que os troços da igreja, porque Satanás saiu da igreja. O Judas saiu da igreja. Então os próximos da igreja, se estiver na palavra, tenha cuidado, porque se tornar um bode. Quando você se torna um bode, não tem salvação para você não, porque é bode. Quando é bode não é de Deus. Mas quando você se torna cada vez mais em Cristo, se torna uma ovelha de Cristo. Meus irmãos, Jesus ama todos. Eu declaro agora, nesse exato momento, e profetizo sobre esta tarde agora, sobre esse sol de Deus. E a noite para todo mundo, que terá uma noite de paz e lindo sonho para todos. Em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Deus abençoe todos, Deus guarda todos. Jesus Cristo ama todos.